Graça e paz, queridos. Queremos compartilhar. O tema hoje é somente creia, baseado em Marcos 5:22, que diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Aqui nós vemos a história, nesse texto temos a história de duas pessoas com os problemas iguais e que procuraram soluções. Se nós olharmos do ponto de vista religioso, nós temos a situação de um homem que era um líder da sinagoga, era um mestre, e diante da cultura judaica, ele jamais procuraria Jesus, porque ele era um líder, ele era um mestre. Então ele jamais colocaria em risco a sua reputação procurando Jesus. Só que tem momentos que a religião tem limite, a religião não pode ir além apenas de muitas vezes rituais, né, e simbolismo que não resolve problema de ninguém. Jairo estava nessa situação, apesar de conhecer toda a lei, apesar de ensinar a respeito da lei, mas agora ele chega no limite. Sua filha está doente, sua filha está enferma, e ele então não sabe o que fazer. Então ele ouve falar, ele sabe de Jesus. E então aqui ele deixa cair por terra todo o orgulho, toda a presunção, toda o seu status, e ele então vai até Jesus. Ele sabia que estava correndo o risco de perder a sua reputação e perder também a sua sobrevivência. Porque o Jairo, tudo que ele tinha, era advindo da sua posição social. Indo até Jesus, ele estava correndo o risco de perder a sua posição e a sua reputação. Mas diante do problema, ele não via outra saída a não ser ir até Jesus. Então o que nós aprendemos? Que Jairo, ele procura a solução em quem ele sabia que poderia ajudá-lo. Ele não estava preocupado mais com nada. Afinal de contas, a vida da filha dele estava em risco. Ela estava correndo perigo de morte. E ele não tem mais o que fazer. Apesar de ser um líder religioso, mas as suas limitações chegaram. Ele tem limitações. Então ele vai até Jesus. E ele se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, só tu tens a solução para o meu problema. Então Jesus vai com Jairo, chega lá, mesmo que a mensagem que chegou antes de chegar na casa foi que a filha de Jairo já tinha morrido. Mas Jesus diz para ele: Jairo, não fica indo atrás das notícias que estão dando para você. Creia somente. Talvez você esteja com o coração amargurado. Talvez você esteja desesperado. Porque as notícias que chegam até você são notícias desesperadoras, notícias que não trazem perspectiva nenhuma. E você talvez fica pensando, e agora o que fazer, né? As notícias são essas, as manchetes são terríveis. Saiba de uma coisa: se você correr para Jesus, se você buscar solução em Jesus, Jesus tem a solução para o teu problema. E a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo, chegando lá, a menina estava morta. Interessante que Jesus fala a língua que a menina falava. Jesus falou em aramaico, que era a língua exatamente da menina. E ele deu a ordem e a menina se levantou. E a menina voltou a ter vida. A solução do problema chegou para aquele homem. Mesmo em face à morte. Depois que chegou a notícia da morte, aí Jairo disse: agora não adianta mais. Tem mais. A morte é o fim de tudo. Para Jesus, não. Morte não é o fim. Para Jesus, tem solução para todas as situações e para todos os problemas. A morte não é o fim. Por isso, querido, se você está ansioso, está preocupado, está angustiado, abra o coração agora, corra para Jesus, entrega para Jesus. Jesus sabe como resolver, tem a solução para o teu problema. Ele te ama muito mais do que você possa imaginar. Deus te abençoe e creia somente.